Olá, peritos! Meu nome é Agenor Zaparoli, eu trabalho como perito judicial e assistente técnico nas horas vagas. E o tema de hoje é prescrição e decadência no processo. Muita gente não sabe, mas o processo pode ser prescrito, ele pode sofrer decadência e parar por ali mesmo. Você sabia disso? Muita gente acha, e é verdade, e é meia verdade, né? Que um processo começa e ele tem que ter uma sentença no final, tá? Bom, na maioria das vezes é assim que acontece. Ele inicia, ele tem que correr até sofrer o julgamento final, né? Correr em julgado, tá? Mas tem processos que nem sempre acabam dessa forma, tá? E por isso o perito tem que tomar muito cuidado com o seu prazo de entrega do laudo. Por quê? Porque o perito ele pode ser responsabilizado por atrapalhar, por delongar o processo e gerar decadência, gerar prescrição, tá? Mas nós vamos falar sobre esse tema nesse vídeo. Mas antes eu gostaria já de pedir seu joinha, se inscreva no canal, deixe um comentário aqui embaixo, nem que seja a cidade de onde você está assistindo esse vídeo, para saber onde estamos chegando. Clica no sininho para receber os próximos vídeos, compartilhe nas redes sociais para a gente tentar trazer mais peritos, mais profissionais para a área da perícia técnica. E faça parte lá, se você quiser, faça parte dos nossos grupos de WhatsApp e Telegram, onde a gente discute sobre mais variados temas da perícia, tá? E lá você vai poder falar comigo e com mais de 100 peritos inscritos na área da perícia judicial em geral, tá? Lá nós temos peritos, temos advogados, temos peritos de toda a área. Tem enfermeiros em peritos, temos peritos topográficos, temos peritos engenheiros, vários tipos de peritos. E advogados também, que muitas vezes tiram muitas dúvidas lá, tá? Então, se você quer ser perito, entra lá no grupo, pergunta como que eu começo, gente, me ajuda aí. Galera te ajuda, tá? E eu também tô lá, eu sempre respondo a galera, tá? Mas vamos lá, vamos voltar ao nosso tema aqui. Decadência e prescrição. Eu tive esses dias numa perícia, no qual eu estava no momento da oitiva lá, e eu cheguei a comentar, eu tive que agendar essa perícia com meio que urgência, porque o processo está em processo, está muito antigo, e ele pode sofrer extinção por prescrição, né? Então, por isso que eu tive que agendar com tanta antecedência. Até o juiz foi que me solicitou isso. Aí o autor falou, não, o processo, quando a gente entra com o processo, ele suspende o prazo prescricional. Mas ele falou como engenheiro, entendeu? Ele não entende dessas questões de prescrição e decadências mais profundamente, tá? Eu também sou engenheiro, eu fiz direito, mas não me formei. Então, não posso discutir muito sobre esse tema, mas posso trazer para você um entendimento de que o processo pode sim parar no meio do caminho. E é um dos motivos, sem julgamento, tá? E é um dos motivos que fazem com que muitas partes que acham que podem ser prejudicadas venham protelar o processo. Então, você é aquela parte que está empurrando com a barriga, não, que isso, não, que aquilo e tal, que fica distanciando o fim do processo, ela sabe que depois de um determinado tempo, o processo, mesmo aberto, pode sofrer prescrição. Então, preste bastante atenção nisso, tá? Porque o perito, ele não pode ficar empurrando o processo para frente, tá? O perito tem que tentar resolver o mais rápido possível, porque senão ele pode impactar no prazo, né? Então nós vamos aqui tratar sobre esse tema, mas muito sucintamente, porque nós não vamos
interpretar, nós não vamos interpretar a lei, nós vamos aqui só trabalhar em cima do que o perito tem que conhecer para não poder ser responsabilizado numa questão dessa, tá? Então vamos lá. Decadência, pessoal, decadência é a perda é a perda do prazo, a perda do direito de requerer, tá? Se você for na internet, encontra um monte de conceitos sobre decadência. Mas basicamente é a perda do direito de requerer. Então se você tem, por exemplo, se não me engano, há um tempo atrás, aí, direito trabalhista. Quando você sai de uma empresa, para você processar aquela empresa, eu acho que você tem até 2 anos. Passou disso, da decadência, você não pode mais processar. Você pode até tentar, mas o advogado da outra parte vai identificar isso e o juiz vai conceder a extinção por decadência, tá? Então, decadência, não respondeu no prazo, não requereu a sua lei, o seu direito no prazo, ele pode extinguir por decadência, tá? E quando o processo está aberto, por exemplo, e o juiz te dá um prazo para você apresentar, por exemplo, contestação, não apresentou a contestação no prazo, ele cai também, tá? Ele pode decair também, tá? Então, assim, são vários motivos que podem fazer que o processo seja extinto sem julgamento, tá? Então, fique bem atento nos prazos para você não provocar isso. O perito, ele não provoca a decadência, tá? O perito, se ele atrasar, ele não vai gerar decadência porque o processo não é de interesse dele, é do autor e do réu. Então, quem pode gerar decadência aí são os dois, tá? Agora temos o prazo prescricional, que é aquele definido por lei, tipo, eu não fiz nenhuma consulta aqui, porque a minha intenção não é discutir juridicamente, mas imagina que um processo começou. Tem processos aí com 15 anos e eles sofrem a prescrição. Então, se não chegou no momento de ter a sentença judicial e deu 15 anos, o que acontece? Entra no processo prescricional. E aí o processo ele é extinto sem julgar o mérito, tá? Ou até ele pode ser extinto já com mérito julgado, é sem julgar o mérito mesmo. Por exemplo, ele pode ter sido condenado em primeira instância, pode ter sido condenado em segunda instância, pode ter sido condenado pelas instâncias superiores, mas se ele ainda tiver chance de recorrer, mesmo tendo sido condenado por todas as instâncias possíveis, se ele ainda tiver chance de recorrer, ele pode ir recorrendo até interromper o prazo, até o prazo prescricional. E aí o que acontece? Acontece o que aconteceu com o atual presidente. O processo dele, se não me engano, ele sofreu prescrição, porque como ele é idoso, o prazo prescricional acho que cai pela metade, eu acho que é algo assim, e o julgamento que ele tinha sido condenado, ele foi descondenado por prescrição legal, entendeu? Então existe isso sim, você tem que tomar cuidado com os prazos, porque você pode estar colaborando com a parte prejudicada, com a parte que será prejudicada na sentença, por você estar estendendo demais a perícia, entendeu? Então preste bastante atenção nisso. Lembre-se das palavrinhas decadência e prescrição. Decadência advém da sua inobservância, você abandonou basicamente o processo, não cumpriu os prazos, ou a prescrição. E a prescrição é legal, que é tipo, atingiu aquela quantidade de meses, de anos prescrito em lei, o processo pode decair, pode entrar em extinção, pode ser extinto por prescrição. E aí nada é julgado. Se a pessoa tiver sido condenada, ela é descondenada, tá ok? Ela é inocente se ela foi condenada em segunda instância, entendeu? Existe aí uma grande discussão, eu não vou entrar nesse mérito, não é a minha função aqui, mas mesmo a pessoa sendo condenada por várias instâncias,
se o processo sofrer extinção pelo prazo, por exemplo, ela volta à presunção de inocência, tá? Então é isso aí, pessoal. Tome muito cuidado com os prazos prescricionais e de decadência. E, tendo dúvida, pergunta aqui embaixo, se inscreve no canal, deixa o seu joinha para nos ajudar, compartilha nas redes sociais e entre no nosso grupo de WhatsApp e Telegram, tá ok? Lá no fala.host/grupos você acessa nosso WhatsApp e Telegram. Vou deixar aqui embaixo também para você clicar e entrar direto lá. Vá lá acompanhar as nossas discussões. Não precisa falar nada, só participe. Ou se não, participe, faça seus questionamentos, ou se não, faça suas ponderações, ok? Todo dia a gente tem uma discussão boa lá, ok? Grande abraço!